é que a FIA não tinha como provar que a Ferrari fez. Porque quando baixou a diretiva técnica, de fato eles pararam de usar. E dali pra frente era ilegal. Então, não podendo provar e sabendo que ia ser um escândalo tomar as vitórias, a Ferrari venceu 2 corridas, 3, né? Fizeram desse jeito. Mas quando os adversários souberam, eles subiram nas tamancas, né? E aí, pessoal, vamos para mais uma conversa no Flow Podcast do Eagle 3K, com Rodrigo e Reginaldo Leme, que é uma lenda viva da Fórmula 1 aqui no Brasil. E nesse vídeo, eles conversam sobre a temporada de 2025, as surpresas e histórias da temporada, e também sobre a malandragem das equipes para ganhar vantagem. E você, não seja malandro e não deixe de ajudar o canal, dando aquele like, compartilhando, comentando e se inscrevendo e ativando o sininho. Vamos lá ver o vídeo? Gente, e essa temporada agora, hein? Essa temporada agora tá tão divertida quanto a do ano passado? O que vocês estão achando? Você começa. Na minha opinião, voltou a ser mais divertida, né? Porque não é mais aquela história de... Porque não era a Red Bull, era um cara, né? Só. Verdade. Ganhando quase todas. Hoje você tem uma McLaren dominante ainda, mas uma disputa interna muito bacana, que está lembrando até a disputa interna da McLaren de Senna e Prost. Sério? Tá pau a pau, assim. E um Verstappen, que era assim, vamos dizer, carta descartada. De repente o cara tá aí, chegando cada vez mais, botando os moleques da McLaren para tremer. O que torna as coisas muito mais interessantes muito mesmo. Mais. A partir do momento que tu tem um cara despontadão, que tá todo mundo vendo que ele vai ganhar por conta das circunstâncias e tal, as coisas ficam menos divertidas de fato, né? E um campeonato que tem uma disputa bem mais próxima ali, torna as coisas mais legais. E o que tu tá achando, Rodrigão? Eu tô achando que nós estamos numa crescente e a gente tem conversado bastante, que é tudo que os dois da McLaren, que era a suposta dominante, né? Vinha até aqui, dando as cartas, já ganhou o campeonato de equipes, inclusive o campeonato de construtores. Não precisavam, era o Verstappen, que é o cara atualmente melhor performando no grid inteiro, na confortável condição de franco atirador. Vem pra cima desses dois, que não ganharam campeonatos até hoje, ou seja, eles têm um obstáculo, uma virgindade por perder, vamos dizer assim, e ele já venceu 4. Né? Então assim, toda essa pressão ele já entende, já conhece, é familiar e gosta. Isso, né? E usa muito bem em seu favor. Né? Então, o campeonato tá numa crescente, eu diria. No começo do ano ele teve umas vitórias que a gente diria até tirou da cartola. E os caras da McLaren claramente tinham carro pra estar na frente e estavam vencendo mais provas, mas da pausa, que a Fórmula 1 tem uma pausa ali em agosto, né? Da pausa de agosto pra cá, muita coisa mudou na equipe dele, inclusive, né? Mudou o Pô fechou, mudou o técnico, né? O chefe da equipe saiu e veio outro cara com outra cabeça. Então acho Isso que esse tipo de mudança pode acontecer a qualquer momento ou só nessa pausa aí? Não, pode acontecer a qualquer momento. Inclusive foi uma coisa bem inesperada que acontecesse no meio do ano. Né? Pegou todos nós de calças curtas. E aí, de repente, esse cara que tem uma habilidade acima da média, veio pra cima e tá apavorando a molecada. E tem um detalhe. O cara anterior, embora ele tenha feito muito pela Red Bull, ficou 20 anos lá, imagina, ele fez a Red Bull ganhar 8 títulos de piloto, em números de construtores, o Rodrigo, cabeça mais jovem, deve saber o total. Esse cara, de um tempo pra cá, os Verstappen, o Max e o pai, se tornaram inimigos deles. Então eles queriam o cara fora faz algum tempo. E tentavam, não conseguiam. E aí, na discussão sobre Verstappen fica ou sai, eles negociaram. Então o Verstappen negociou simples assim, eu fico 1 ano só se o cara sair. Botaram o cara para fora e o Verstappen fica 1 ano só, por quê? Porque com a Mercedes já está palavrado a partir de 2027. Que interessante. Mas esse é o... Pois é. Esse é o policialesco da Fórmula 1 ali. O que será que esses caras arrumaram pra brigar nesse patamar, né, cara? Porque estamos falando de cachorros enormes. Existe um fato, mas o Rodrigo pode dizer, na minha opinião, é assim, vamos dizer, é um subterfúgio.
não é o pano de fundo. Eu acho que tudo vai recair, tem isso que a gente já pode falar, mas assim, vamos no fim, depois a gente volta pro começo, que acho que nós vamos sentar em volta da mesa pra falar de dinheiro e poder. Influência dentro da equipe, etc. Acho que as coisas, todo mundo vai ficando grande demais, aquela história do cara que se sente maior que a banda, e aí chega num momento, há conversas de que esse cara que saiu, Christian Horner, estava assumindo poder demais dentro da organização, teria tentado comprar a equipe com uma sócia da sua dona, sem avisar o outro lado. Então, assim, quando o cara... Acho que o sucesso sobe de face a cabeça, né? E isso começou a incomodar. Teve aí o subterfúgio, o estupim de algo que seria um suposto escândalo sexual, que foi investigado pela própria equipe. Alguém comeu a mulher do outro, foi isso? Pior que acho que não foi nem isso. Foi por muito menos. Sabe? Alguém importunou uma mulher que a gente não sabe se é solteira ou se é casada. E não teria passado disso, mas houve uma importunação de cunho sexual do Christian Horner. Isso gerou um racha dentro da equipe, do lado dos Verstappen. Aí saiu o cara que fazia o carro, Adrian Newey. Saiu mais um, Rob Marshall, que foi pra trabalhar na McLaren. Saiu mais um, que é o Dan Fellows, foi trabalhar na Aston Martin. Aí saiu, por fim agora, Jonathan Whitley, que tá na equipe do Bortoleto, que é um cara que coordena muito bem a garagem. Então assim, foi havendo um... Sabe quando racha o elenco no futebol, começa a sair cada um pra um lado. Mas a história não tô diminuindo o escândalo sexual, de forma alguma é grave, e isso tem que ser investigado. Tanto que ele fez recentemente um acordo, pagou 3 milhões de libras pra pôr fim ao tema. Então, acho que né? Você me entendeu? Não preciso falar, né? Não preciso nem falar codificado. Começou a acontecer esse vendaval, e acho que pra não perder a última peça, que era a mais importante, que era o Verstappen, os caras falaram, tá bom, a gente precisa da cabeça do Horner, tá aqui a cabeça do Horner numa bandeja. Entendi. Foi isso. E aí, as coisas se pacificaram desde então. Ele voltou a vencer. Assim, meio como num passe de mágica. O que eu digo que o estopim do assédio sexual não foi a causa exatamente porque nenhum dos Verstappen é assim um exemplo moral de ética, não tem isso, né? Aliás, na Fórmula 1 é muito raro ter isso. Eu acho até que tem de algumas pessoas, mas não foi isso que motivou a briga com o Horner, e sim essa descrição que o Rodrigo fez. Ele é um cara que crescia demais, querer mandar em tudo. Ele tem competência para isso, sem dúvida nenhuma, mas aí passar por cima de Verstappen dentro da Red Bull é difícil, né? Faz sentido, né, cara? Exato. Faz sentido. Mas não foi a Red Bull, eu posso estar enganado, mas eu vi recentemente uma notícia, e eu acho que foi a Red Bull que foi multada por mexer numa marquinha que a McLaren... Foi agora, né? Foi agora, né? Foi ontem. Ou seja, você está falando aí dos limites éticos e morais das pessoas na Fórmula 1, que é um ambiente que vencer é incrivelmente importante, inclusive por razões monetárias, né? Sim, também. E aí eu entendo que os limites éticos ficam um pouco mais elásticos nesse contexto, né? O termo é esse. Pois é, e é de fato um ambiente que tá todo mundo... Cara, aquilo ali é o super... A gente usa o termo, isso aqui é a Fórmula 1 de tal coisa. Né? Então, a Fórmula 1 da Fórmula 1 é um ambiente mais competitivo e possivelmente, e com as possibilidade de ser um ambiente até, sei lá, por falta de uma palavra melhor, tóxico, no sentido de a vida dos caras, ela do Verstappen é direcionada a vencer a porra do campeonato mundial da Fórmula 1. Exatamente. Né? Então, eu suponho que seja esperado que nesse ambiente a gente vai ver uns caras que têm atitudes questionáveis, né? Claro que, de novo, sem diminuir a questão do assédio sexual do Horner lá com a moça, isso, o resto, tipo, o pano de fundo, o contexto que vocês deram dessa briga, faz todo sentido, porque além de tudo, imagina o ego dos caras lá também, além de tudo. Nossa. Né? Imagina que você tá tendo uma briga de poder e de repente o teu adversário que você quer derrubar dá um mole desse. Aí você fala, poxa, agora temos a desculpa perfeita pra destruí-lo. Né? E até você falou do lance da fita adesiva, acho que é legal até contar pra galera que isso aconteceu ontem, né? As equipes, cada uma tem um jeito de operar,
E a McLaren, do Lando Norris, coloca uma fita adesiva no muro, alinhada com o retrovisor, então ele sabe exatamente onde parar, porque se você para para trás, você tem desvantagem. Se você passa do ponto, você pode tomar uma punição. Então, para parar no lugar certinho, ele pediu pra equipe, e várias equipes fazem coisas diferentes. Ó, usa aquela marquinha, usa aquilo, né? E ele pediu uma fita adesiva, já faz tempo que ele vem usando isso. O mecânico da Red Bull foi lá e tentou arrancar a fita. E aí que tá. Não é ilegal colocar a fita. Uhum. Então a McLaren coloca. Não é ilegal, porque até hoje ninguém tinha feito, arrancar a fita. O problema, o cara foi punido porque ele voltou pro grid de largada na hora que já tem um toque de recolher. Fora do tempo. Já. Fora do tempo. Né? Então, assim, nem pra você ver como estamos no limite da norma. A norma não fala, e eu sempre falo no meu canal, tudo que não é proibido é permitido. No mundo lá fora e na Fórmula 1. Então explora essa aí a minúcia da norma. Exato, e como a gente tava falando aqui de como é o ambiente, o que... Vamos lá, Fórmula 1, eu fico imaginando. Equipe Red Bull. Saiu lá o conjunto de normas atualizado pro ano de 2026. Os caras, eles vão pegar aquela norma, olhá-la inteira, procurar... Achar os vácuos ali. Encontrar os vácuos. Deve ter gente cujo trabalho dele é fazer isso. Deve ter um cartel de engenheiros que só faz isso. E eles acham. Vira e mexe. Tanto a Ferrari, a própria McLaren fez isso no passado. A Mercedes bolou um negócio na época do Hamilton, não foi, valeu um ano só, porque eles acham esse gap e aí a FIA vai lá, pum, proibiu. Ó, legal, até agora valeu, agora não pode mais. Mas eles em geral, quando não é muito gritante, eles deixam pra resolver na próxima atualização. Sim. E tem... Nossa, tanta Pô, me coisa. Conta essa da Mercedes. O que a Mercedes arrumou? Não, a Mercedes bolou um negócio maravilhoso. Como é que chamava? DAP, né? DAS. É Dual Axis Steering, ou seja, direção de eixo duplo. Tá. Então você, numa determinada situação, você tem um jogo que você pode mexer para um lado ou para outro. Agora, mexer para frente, né? Botar o carro para frente para ler melhor o asfalto é uma coisa que... Como é que você vai fazer? O carro vai mexer ali durante o trajeto, né? Mas não, eles criaram um sistema que sim, acontecia isso, que a frente baixava e lia... Não é a frente baixava em relação à altura do solo, é aquela, né? Mas baixava o sistema de funcionamento, né? Por que é eixo duplo? A direção, ela tem um eixo, pra esquerda e pra direita, ela vira assim. Só que os caras criaram um mecanismo, o que acontece? Teu carro, nosso carro, todos os carros têm a convergência, né? Acho que é caster que chama, né? Toe-in, toe-out, né? Que é a convergência e divergência das rodas. A Mercedes pensou, o melhor dos mundos seria que eu pudesse manipular isso, porque tem hora que me interessa uma direção levemente divergente, pra entrada de curva, por exemplo. E tem hora que me interessa ela levemente convergente, mas eu tô falando de 10º de grau. Porque em pistas com retas muito longas, eu não quero um carro propenso a mudar de direção. Então você apela pra convergência. Só que seria legal poder usar as duas coisas. Só que você, num acerto de uma direção comum, você tem que optar, ou por um ou por outro. A Mercedes criou essa direção que ia pra trás e pra frente, além de virar pra esquerda e pra direita. Indo pra trás, ela divergia, puxando pra cá, ela convergia. E aí, não tinha nada no regulamento. Não tinha nada na norma. Não, coisa de gênio, né? Mas aí fez uma diferença muito grande. E aí, na próxima atualização, a FIA impediu isso. Exatamente. Naquele ano mesmo, né? Ela proibiu pro ano seguinte, né? Mas ela baixou avisando pras outras, se vocês estão pensando em investir os tubos pra fazer algo igual, já saibam que no ano que vem não vai poder, né? Mas é muito, sabe, o paralelo que eu faço é com o doping. Porque as agências de doping, elas estão correndo atrás do doping, né? Pra você ter o reagente, você precisa primeiro saber que existe a substância. Sim. Né? Então, por muitos anos, se você não sabe que existe aquilo, que tem alguém fazendo, você tem histórias famosas que acontecem, não? É bem parecido. Então, se eu não sei o que meu adversário tá fazendo, tem algo escondido dentro do carro que a própria federação não pega, vai ser muito difícil. Bom, e tem o caso famoso da Ferrari, né? A Ferrari, que ano foi? Qual deles? A Ferrari, ela estava toda ilegal. Ficou claro isso. Era mais motor, né? Estava ilegal. Ficou claro, as outras equipes sabiam, todas reclamaram.
E aí a FIA abafou o caso. Tipo assim, lembrei o que você tá falando. não usa mais, não faz nada disso, mas nós vamos manter o que você conquistou até agora. E pô, a partir do ano seguinte ela começou a andar lá para baixo, né? Então a Ferrari roubou no jogo durante um tempo. Então, foi pego em 2019. É mais ou menos o seguinte, tentar explicar Vai. Rapidamente. Existe um limite de consumo de combustível por hora e tem um sensor que mede isso. Mas é uma medição de 200 Hz, ou seja, a bomba mede, o sensor mede no pulsar da bomba. Aí a Ferrari conseguiu bolar um sistema, supostamente, eu sempre falo isso nos meus vídeos, supostamente, que bom... Você é advogado, né? Sou advogado, né? Que alternava o pulso da bomba com o pulso do medidor, do fluxômetro de combustível. Então a bomba bombeava mais quando mas eu tô falando, repito, de 200 vezes por segundo. Então isso é muito difícil de ser feito tecnicamente. Tinha que dar até um prêmio pra quem bolou um negócio desse. Né? Todas essas coisas boladas merecem prêmio. São Sim, coisas de gênio. É um nível de inteligência que, assim, se deixasse na minha mão, eu tô lá comendo terra, nunca, né? Entendeu? Não sei nem que é possível. Os caras são muito bravos. Exato. E aí as adversárias começaram a ver dados de GPS de um ganho de velocidade sobrenatural do carro da Ferrari. Não correspondia, porque todo mundo tem uma evolução, mas era uma evolução fora da curva, né? E aí o que aconteceu? A primeira foi a Red Bull a desconfiar, justamente com esse cara que caiu, o Horner. Mas aí é complicado, porque quando eu não sei o que você tá fazendo, como que eu vou te acusar formalmente de algo? Então, existe um instrumento no regulamento que é, eu posso mandar pra federação, equipe, questionamento sobre isso aqui é legal? E ela responde, ela tem a obrigação de responder, porque faz de conta que eu tô pensando em algo. Quero fazer um carro de 6 rodas, pode? No passado já teve, né? Porque o regulamento não proibia. Quero fazer um carro de 6 rodas, federação pode? A federação responde, se não tá proibido, pode, não pode. Esse da Mercedes, do Dual Axis Steering, ela questionou antes. Todo mundo questiona antes. E aí eles falaram, não podemos fazer nada, né? Vamos ver se eles vão fazer. Aí eles fizeram, né? E o da Ferrari, a Red Bull não sabia o que era. Então ela começou a endereçar esses questionamentos, porque aí conforme a FIA ia percebendo no próprio regulamento furos, ela ia normatizando e fechando. Pra Red Bull não mudava nada. Mas ela sabia que ela tava como é que chama? Fechando o cerco da Ferrari. Encurralando a Ferrari. O próprio questionamento também é coisa de gênio. Porque ele estava bolando uma coisa que ele não sabia, mas ele estava bolando coisas parecidas. Com o que já tinha dado certo. Até tipo assim, vou jogar com 10 frentes aí para uma vai pegar no alvo. Exatamente. É o famoso tiro no escuro. E aí você vai sentindo, aí você vê que a federação, uma que você perguntou, eles fizeram um adendo e mudaram a norma, você fala, opa, estamos chegando em algum lugar. Eles perceberam um furo. E aí quando a federação, coincidentemente, baixa no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2019, uma normativa que chama TD, né? Technical Directive, diretiva técnica, proibindo tais coisas como consumo de óleo, porque usava óleo, já que você tá bombeando mais combustível, queima de óleo, isso e aquilo. De repente a Ferrari tem um tomo de desempenho. Mas assim, e drástico, não foi pouca coisa. E aí todo mundo falou, E aí ficou nessa história. Chegou a pré-temporada, de 19 para 20, coincidentemente, inclusive antes da pandemia. No último dia de testes, a federação divulga, lá num muralzinho, que não era pra ninguém ver, que tinha sido feito um acordo confidencial com a Ferrari pra pôr fim às investigações sobre temas do ano anterior. O quê? Acordo confidencial. Hoje, o que a gente supõe que aconteceu, o Reginaldo vai poder dizer melhor, é que a FIA não tinha como provar que a Ferrari fez. Porque quando baixou a diretiva técnica, de fato eles pararam de usar. E aí, dali pra frente era ilegal. Então, não podendo provar, e sabendo que ia ser um escândalo tomar as vitórias, a Ferrari venceu 2 corridas, 3, né? Fizeram desse jeito. Mas quando as adversárias souberam, eles subiram nas tamancas, né? O desfecho, vocês consideram um desfecho justo? O que você acha? Não ético, né? É justo. É assim, considerando que, como todo mundo diz, a Fórmula 1 sem a Ferrari não existe, foi justo para a Fórmula 1. Mas as outras equipes não aceitaram, engoliram, não aceitaram, né?
Entendi. É bom. Se qualquer uma ou outra fizer, não sei se vai haver esse acordo sigiloso aí. Entendi. Dá pra entender, né? Porque, assim, de fato, a Ferrari, a história dela tá muito correlacionada com a história. A Fórmula 1, né? São duas histórias que estão muito próximas das duas aí, né? A Ferrari e a própria Fórmula 1. Caralho, cara, então os caras grandão, como a Ferrari, rouba no jogo. Não é roubar, supostamente. Eu entendi. Não é... Trick, né? É aquilo que a gente tava falando antes. Como é que eu faço pra ganhar 1% num troço que tá todo mundo entregando 120%? Exato. Né? Exatamente. É isso aí. Então o cara Essa é a consegue Fórmula 1. criar um esquema que vai burlar um sistema que verifica 200 vezes por segundo. Exato. E aí, vocês gostaram de saber que as equipes de Fórmula 1 sabem ser malandras para conseguir vantagem, nem que seja por milésimos de segundo? E vai ter mais histórias como essa aqui no canal. Mas para isso, dê um like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E ative o sininho. Valeu!